Olá, aqui é o André Crepaldi da Academia de Investimentos. E agora eu estou aqui, na verdade, para gravar um vídeo, principalmente para os nossos clientes e tal, para acalmar um pouco os ânimos em relação a essa crise toda aí do coronavírus, depois do petróleo, que a gente brincou aqui de petrovírus, enfim. Então é para acalmar um pouquinho os ânimos aí em relação a esse momento tão turbulento que a gente está vivendo nos investimentos. Então vamos lá, pessoal. Resolvi gravar esse vídeo aqui, que é uma forma mais fácil de comentar e expressar um pouquinho esse momento de mercado que a gente tá vivendo agora, né? Então, com esse coronavírus, depois essa guerra do petróleo aí, que a gente brincou que é o petrovírus, então tudo isso tem deixado os mercados em pânico, né? Além da pandemia que já foi decretada agora, os mercados financeiros estão em pânico justamente por conta desse coronavírus que tem paralisado fábricas, principalmente na China, que é responsável por quase que 1/3 da produção mundial. A China é a principal produtora de bens para o mundo inteiro e tal. Então, isso tudo tem balançado muito a economia, levando até a uma crise mundial, né? Já está ali como uma crise mundial, essa nova crise aí do coronavírus, tá? Que a gente está vivendo nesse momento. Então, dentro de crise sempre existem oportunidades, né? Mas eu estou gravando para acalmar um pouquinho o ânimo de todo mundo, né? Então, assim, poxa, para quem me conhece há algum tempo, para quem tem as carteiras de investimento comigo, a gente sempre parte de um princípio ali de entender a necessidade de cada um para que monte uma carteira de acordo com o perfil e necessidades pontuais de cada pessoa, né? Então eu sempre falo que a gente tem duas perguntas básicas para qualquer tipo de investimento, que é para quê e para quando. E aí dentro do alinhamento de carteira de cada um, a gente tem ali as posições defesa, meio campo e ataque, né? Então eu sempre falo que montar uma carteira de investimento é exatamente igual montar um time de futebol, né? Então eu posso fazer aquela, tirando o goleiro que está aqui no gol, eu posso fazer uma escalação ali 4-4-2, que eu teria 40% dos meus investimentos mais na defesa, 40% ali no meio de campo e 2% e 20% ali no ataque, né? Então se eu montei minha carteira ali, essa parte aqui de defesa, ela tende a oscilar muito menos nesse momento de mercado. Meio de campo, que seriam talvez alguns fundos multimercados, tem sua porção ali de investimento em ação também, ou mesmo algumas coisas de juros que têm sofrido com essa oscilação tão grande no mercado, até os juros estão ali balançando. E a posição de ataque, que seria mais agressivo, investimento em renda variável, ações, fundos de ações, é o que está sofrendo muito, né? Então, se a gente pensar graficamente como é que fica essas posições, lembrando que é mais ou menos isso aqui. Então o investimento está aqui crescendo, isso aqui é uma posição de defesa, isso aqui seria Selic e o meu investimento cresce aqui em linha reta acima da Selic. Um multimercado ele tende a oscilar um pouquinho, vai altos e baixos e tal, mas o que interessa é que esse delta é maior. E fundos de ações, a gente tem momentos que esse investimento pode cair muito mais, mas a gente busca também no médio prazo um delta muito maior nos investimentos. Então, por isso que a gente diversifica a carteira, por isso que eu só não tenho só ataque. Se eu vou só para ataque, eu posso tomar muitos gols, ou seja, a carteira oscilar muito, todo mundo fica mais desesperado e tal. Então, lembrando, poxa, sua carteira é de longo prazo, sua carteira é para um investimento, não é para comprar o carro amanhã. Se for para comprar um carro amanhã, certamente vai estar aqui na posição de defesa. Então, se é um investimento de mais longo prazo, calma porque volta. E às vezes pode voltar um pouco mais rápido, um pouco mais demorado. Eu sempre falo que a bolsa gosta de descer de elevador e subir de escada, né? Mas ao mesmo tempo que ela desce, uma hora ela volta. E aí eu trouxe alguns dados para complementar, então, essa volta de bolsa. Eu peguei alguns dados históricos aqui da Economática, uma fonte bem confiável, bem interessante, e ele pegou as principais. Eu estou abaixando aqui porque eu estou usando uma colinha aqui, depois eu vou pôr para vocês aí também essa tabela para vocês visualizarem. Mas é o seguinte, das principais crises mundiais, né, a gente teve a crise asiática em 1997, a crise da Rússia em 98,
a do câmbio flutuante aqui no Brasil, quando adotou-se a política de câmbio flutuante no Brasil. Depois a crise do subprime lá em 2008 nos Estados Unidos, né? Joesley Day recentemente aqui em 2017, no dia 17 de maio de 2017, que as posições também caíram de repente. E agora a gente está vivendo ali outros recordes históricos, né? Na segunda-feira, a maior queda da Bolsa da última década. Depois, na terça-feira, a maior alta da década também, todo mundo comemorando. Aí, quarta-feira, voltou a despencar, bateu o recorde da segunda, despencou mais ainda. Calma, gente, calma, porque esse momento está muito turbulento, é hora de manter a calma e, para quem tem estômago, segurar firme, que vai ganhar dinheiro, né? Para quem tem caixa, para quem tem disposição, fazer aquela técnica do rebalanceamento de carteira, ou seja, se eu tinha ali, voltando aqui, se eu tinha os meus 20% aqui, se eu tinha os meus 20% na posição de ação, esses 20% caíram. Hoje está ali, sei lá, 15% dentro da posição da minha carteira. O que eu devo fazer? Se tiver sangue frio, estômago, vale a pena sair um pouco da defesa e rebalancear a minha carteira voltando para a minha condição de 20%. Essa é a estratégia inicial, esse foi o desenho da carteira. Então, tem oportunidades aqui de comprar na baixa, comprar no momento que o mercado está caindo. Talvez comprar tudo de uma vez, não. Ir comprando aos poucos. É muito difícil dizer quando vai recuperar, se ainda tem mais queda. Pode ser que tenha mais queda aí. A pandemia acabou de ser instalada, então pode ser que oscile mais ainda. A gente deve ter ali algum mês meio balançando. Mas a minha convicção, isso eu, André Crepaldi, achando que do mesmo jeito que voltou, que caiu, ela vai voltar. E para isso eu uso alguns dados históricos, né? Como eu falei agora. Então, se a gente pegar a crise asiática, de todas essas que eu comentei, a crise asiática foi a única que ela acabou não recuperando tão bem nos últimos 12 meses, né? Em um mês depois de ter uma queda ali de cerca de 10%, ela voltou para 16%, em 3 meses 32%, depois 38%, só que aí no prazo de 12 meses ela encerrou ali até numa outra crise dentro da crise que ficou em 4,5% negativo em um ano. Mas a queda nem foi tão grande assim, 4,5% negativo no ano, perto do que foi a crise. Mas a gente vai para alguns dados, por exemplo, crise da Rússia, no período de 12 meses, ela voltou para 138%. Chegou a cair ali 15% no pior dia, voltou para 138% em 12 meses. Isso é muito interessante. O câmbio flutuante lá em 99 chegou a bater quase 10%, 9,97%. Depois de 3 meses, estava em 77% de alta, 123% de alta em 3 meses, desculpa, em um mês 77%, ou seja, no próprio mês ela disparou, 123% em 3 meses, 124% em 4 meses e encerrou em um ano 249% de recuperação. No subprime, foi uma das maiores quedas de todas, né? O subprime lá na crise dos Estados Unidos, a recuperação também depois ali de algum tempo foi de 80%, ou seja, do mesmo jeito que caiu bastante ali, 11%, 11,39%, segundo esses dados aqui da Economática, ele voltou para 81%. No Joesley Day, chegou a cair 8,8% no único dia ali, o índice Bovespa, depois voltou, em um mês depois ele já estava em 0,05%, ou seja, em um mês já tinha zerado todas as perdas. Depois foi para 11% de valorização, 19% e fechou 2017 com 34% de valorização. Então, assim, isso são alguns dados que de todas essas crises, só uma delas que ficou no 0 a 0 depois de um ano. Todas as outras voltaram com tudo. Então, apesar do mundo estar conturbado, o mundo vem de uma aceleração de crescimento. Os Estados Unidos estava crescendo há 10 anos. Aqui no Brasil, a gente está num momento bem favorável. A gente está saindo de uma crise, a gente está num ciclo econômico de alta, o que deve fazer com que, se a gente passar essas outras reformas que tem para ser endereçadas, e a gente vê no Jornal Nacional agora que estão endereçando novamente essas reformas, o cenário para o Brasil ele é mais positivo do que o resto do mundo, né? Então, poxa, lá no escritório a gente tem os otimistas, os neutros, os pessimistas. Eu prefiro ficar no lado otimista e enxergar a forma
essa crise toda como oportunidade para quem tem caixa ou rebalanceamento de carteira e ir entrando aos poucos para ter uma bela recuperação ao longo do tempo. Tá? Não dá para a gente dizer, poxa, vai recuperar em 1 mês, em 3 meses, pegando esses dados históricos, mas do mesmo jeito que caiu, ela vai voltar, né? E a estratégia de carteira tem que ter uma posição de meio campo, tem que ter uma posição de ataque. Com essa crise toda, hoje nós estamos vivendo, a gente está na Selic que eu comentei aqui, a Selic está em 4,25% ao ano. Então, poxa, com essa crise toda, desaceleração global, o Copom, o Comitê de Política Monetária, já está falando em derrubar isso aqui para 4 ou 3,75. Se eu ficar no pós-fixado, perto da Selic, não dá para ficar numa rentabilidade de 3,75% ao ano. Por mais que você seja conservador, essa rentabilidade aqui está perdendo dinheiro. Por quê? Porque a inflação acumulada em 12 meses, o IPCA, acumulado os 12 meses, está em 4% ao ano. Poxa, então isso aqui é juro real negativo. Claro, a inflação deve cair um pouquinho também com essa desaceleração. Mas aqui eu estou muito próximo, a rentabilidade está muito próximo de um juro real zero, um juro real muito baixo, meio. Então a gente tem que buscar um pouquinho de meio de campo e ataque se quiser ter uma rentabilidade melhor na carteira. Então é isso, eu quis trazer esse vídeo aqui para trazer alguns dados históricos, para trazer alguma informação aí que pode acalmar a gente um pouquinho, né?